Vamos lá, dar sequência à nossa série de mensagens, o poder da mesa. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 43, por favor. Valeu, Salt. Pega uma aguinha, isso, obrigado. Nós estamos hoje no segundo episódio dessa série. A ideia é pós-conferência, mais do que trazer as pessoas para a igreja, trazer as pessoas para a nossa mesa. Entendemos que isso é de fato o que muda realidades. E hoje nós vamos falar da mesa de José, o famoso José do Egito. Nós falamos semana passada sobre a mesa que continha Deus e Adão inicialmente. E depois mais pessoas fizeram parte dessa mesa e houve uma reversão de valores, houve um adultério de verdade, ou seja, mentira, e a partir disso uma quebra literal, espiritual, genealógica do que nós podemos chamar de mesa de todos nós. E aí Cristo é anunciado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como aquele que viria para de fato colocar todos outra vez assentados no mesmo lugar. Fica claro para a gente que o plano de redenção é um plano também de reconciliação entre Deus e os homens, e entre homens e homens, obviamente mulheres e mulheres. É bom saber que quando Cristo crucificado ele rasgou o véu e nos deu livre acesso a Deus, e também é dito que ele quebrou ou destruiu ou derrubou o muro da inimizade, e dos dois fez um. Então, o sacrifício de Cristo é um sacrifício reconciliador, tanto de forma espiritual quanto de forma comunitária. É a vontade de Deus que homens e mulheres estejam em comunhão. E no nosso entendimento, a mesa resume comunhão. Hoje vamos falar de uma mesa bem polêmica, de uma mesa bem conhecida. Então vamos ler. Eu não vou ler todo o capítulo, por conta do tempo que temos, e quero te adiantar que vou passar pelo capítulo 37, onde nós temos os primeiros passos dessa história, e também vou passar pelo capítulo 44. Possivelmente eu também faça alguma citação do capítulo 45 e 46, mas o maior bloco de leitura está no capítulo 43, tá bom? Então, enquanto eu estiver ministrando, eu vou citar acontecimentos desses capítulos. Depois o nosso time pode deixar mais claro nas redes sociais para você fazer aí a sua pesquisa, tá bom? Então vamos ler o capítulo 43 do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se, porém, não o enviares conosco, não iremos. Porque foi assim que um homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Só até aqui. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome poderoso
que haja uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus neste lugar. Que a palavra de Deus encontre espaço no nosso coração para fazer o que só ela pode fazer. E que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Nós, antes de tudo, precisamos entender que toda ruptura tem um contexto. Qualquer ruptura tem um contexto. Nenhuma ruptura se constrói no vácuo. Então, essa ruptura tem um contexto. Gênesis 37, versículo 4, deixa isso um pouco mais claro. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava, José, mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse relato deixa claro uma ruptura. Eles até conversavam com José, 12 irmãos, sob o mesmo teto, porém só 2 da mesma mulher. O pai tinha uma inclinação amorosa acentuada de forma desnivelada para um filho. Deu até uma túnica que era concedida a pessoas especiais. Quando ele deu aquilo para os filhos, para o filho, ficou claro para os filhos que ele de fato amava mais o José. Aí vem esse relato. E você deve perguntar, por que esse versículo resume a ruptura? Porque fica claro que odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Na mesa, quando as pessoas se assentavam ali, e aqui, no contexto do Antigo Oriente, era do mais velho ao mais novo, eles eram colocados frente a frente um ao outro. Por quê? Uma tradição. Todo mundo tinha que se ver. A Bíblia diz que a partir daquele momento não teve mais mesa, eles não conseguiam mais falar amigavelmente. Não tinha uma palavra de amor, não tinha uma palavra de gratidão, não tinha uma palavra de incentivo, não tinha uma palavra de impulsionamento, não tinha uma palavra bonita. A Bíblia diz que não conseguiam, eram impedidos pelo ódio. Fica claro, odiaram-no. O ódio impede muita coisa. Impede a fala amigável, impede o relacionamento amigável, impede a mesa amigável. O ódio é destruidor. O ódio impede as pessoas de falarem de forma amigável uma com as outras. Um coração cheio de ódio, ele não consegue se comunicar de forma amigável. Pode ser que Deus esteja te entregando respostas nesse momento, para aquela pessoa que só tem palavra dura. Você dá bom dia, ela não é amigável. Você dá boa tarde, ela não é amigável. Você fala qualquer coisa, ela não é amigável. Deixar de ser amigável é uma consequência da vitória do ódio nos nossos corações. Então, o background é esse. Toda ruptura tem um contexto. Essa ruptura levou os irmãos a tramarem para o José uma situação de inicialmente susto, mas que se transformou quase em uma situação de morte, e depois se transforma em uma venda, que se transforma em uma escravidão, e aquilo tem contornos magníficos. Então, o background é esse. E aí, uma fome chega na região onde eles moravam. Na primeira vez que chega, o pai fala, tem comida lá no Egito. Vai lá no Egito buscar comida, porque aqui acabou a nossa comida. E isso era muito chato para quem vivia da terra, porque era o orgulho deles, a terra que entrega mantimento. Foi por isso que o povo saiu das mãos do faraó e rumou para a terra prometida, uma terra próspera. Então, quando você não está em uma terra próspera,
é sinal de que você está em uma terra amaldiçoada, é sinal de que você falhou, de que Deus pesou a mão sobre a sua vida. Então, cessou a produtividade daquela terra, eles tiveram que buscar em outro lugar. Quando eles chegam lá, o José é que está administrando a coisa toda. O José vê os irmãos chegando, fala com eles: opa, vocês são espiões. Não, não somos espiões não, vocês são espiões. José já conhecia o coração deles. Aí José fala assim: vocês vieram buscar mantimento, né? Sim. Mas o José sabe que o que está faltando naquela mesa não é comida, está faltando amor. O que está faltando naquela mesa não é cereal, está faltando alegria. E aí o José não está preocupado em entregar alimento para eles. Ele está preocupado em saber como que a família estava. E ele fala assim: vocês têm pai? Ele está vivo? Tem algum outro irmão que não veio com vocês? Está vivo? Porque o que o José pensou? Meu pai é velho, morreu. Meu irmão era amado igual eu, mataram meu irmão também. Destruíram a família. Então eu quero saber como é que está minha família. Ele faz essas perguntas. Aí o José permite, deixa um ali. Não vai ficar. Os outros voltam, chega para o pai, leva o mantimento e está tudo certo. Às vezes nós achamos que uma resposta financeira ou material resolve todos os problemas, não é verdade? Vem uma bênção, vem um auxílio, um presente, acabou os problemas. Estava lá comendo, se divertindo. Vem mais um tempo de escassez. Sabe por quê? O que tinha que ser tratado ali não era o que estava sobre a mesa, mas era a mesa. Então, aquela escassez faz eles chegarem no momento aonde nós chegamos aqui, no capítulo 43. A família continuou necessitada de ajuda alheia. O tempo passa e eles não conseguem se autossustentar. Existe uma condição ali que exige a inserção de outra pessoa para que aquela situação seja transformada. Tem coisa na nossa vida que só vai ser transformada se tiver inserção de alguém. Nós não conseguimos resolver mais. É impossível para a gente. Deus trata a nossa vida dessa forma. Então, eles ali continuam dependendo do estrangeiro, e era difícil para eles, porque o estrangeiro era inimigo, e agora eles estão dependendo do estrangeiro. Deus está tratando até a mentalidade daquele povo. O tratamento não tinha acabado, e é por essa razão de que ainda não tinha acabado, que eles ainda estavam sendo moldados pela dificuldade. A dificuldade na mão de Deus, ela não é só dificuldade, ela é pedagógica. A dificuldade é pedagógica, se nós estamos na direção que Deus tem para a gente. Dificuldade não é só dificuldade. Estou passando por uma luta, tem que entender o que Deus quer ensinar sobre isso. Então, o pai fala assim: busca mais comida, parece que é fácil, já foi uma vez, vai duas, vai três, vai quatro. Mas o pai não sabia da história. Aí os irmãos contaram para o pai que só retornariam ao encontro do governador se estivessem acompanhados de Benjamim. A situação que tinha que ser resolvida ali, ela não tratava só de alimento na mesa, era sobre uma fraternidade a ser reconstruída. É por esse motivo que era importante que eles retornassem juntos ao Egito. Eles precisavam andar juntos, sem briga, sem morte, sem traição. Isso precisava ser reconstruído no caminho. O José fala assim: traz seu irmão para cá, suporta ele com fome, suporta ele tendo o orgulho de vocês transformado em pó, traz seu irmão para cá. Ele não está vivo? Por que ele não anda com vocês? Percebe? O que o José está inserindo no contexto? Está faltando gente na mesa, é o que o José está falando. Se ele está vivo, por que não está com vocês? Vocês não são irmão? O irmão não anda junto nesse povo? O irmão andava junto. Irmão não andava desconectado, tanto é que quando José vai procurar os irmãos, ele não sabia onde os irmãos estavam. Uma pessoa percebe que ele estava desconectado, porque irmão sabia onde irmão andava, afinal de contas cresciam juntos, era uma família.
Aí o que acontece? O Jacó, Israel, fala, então tá bom, não posso segurar mais o Benjamim não. Ele entrega o Benjamim para a viagem. Na frente de Jacó tinha a vida e a morte. Às vezes na mesa tem isso para a gente, a vida e a morte. Aquele velho homem precisava passar por mais essa situação. Então o Jacó, buscando apaziguar o coração do governador, ele envia presentes valiosos. Eu não li essa parte ainda, tá? Já estou no texto que eu disse para vocês que não ia dar para ler. Ele fala assim, leva o Benjamim, mas leva aqui um pouquinho de mel, um pouquinho de pistache, leva um damasco, leva uma tâmara. Eu tive lá em Israel, meu amigo, a tâmara, eu não como tâmara não, mas a tâmara bonita dá vontade de comer. Tem que ver, grandona, vistosa. Parece chocolate aquele negócio. Aí ele faz ali uma cestinha e fala assim, entrega para o governador, como se o governador precisasse. Quem estava precisando era ele. Percebe que às vezes até quando nós não temos, nós achamos que temos. Não reconhecemos que estamos precisando. Quando está precisando, pede ajuda e ponto final. É melhor pedir socorro que perdão. Não leva um presentinho para ele. Que presente, meu amigo? Você está precisando, está na situação de dar nada para ninguém não, cara. Tem momento que não dá para você pagar a conta da galera. Tem momento que você tem que olhar o preço. Tem momento que você tem que ver que dia que a fatura fecha, cara. Tem momento que não dá para você comprar o tênis. Tem momento que não dá para você ir para o jogo. Tem momento que não dá para você ficar no pós-culto, cara. Tem momento que a pizzazinha pode ser deixada para depois. Troca a pizza por uma coxinha. Ah, não posso comer coxinha. Come nada, vai para casa, despede da turma. Tem momento que nós não temos que dar nada, nós só temos que entender a nossa situação. Quando nós não entendemos a nossa situação, nós estamos entregando coisa que na verdade faz falta para a gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, não, deixa que eu pago. Meu irmão, você está precisando é que paga, deixa o cara pagar, não fala nada não, cara. Não, deixa comigo. Está todo apertado, irmão. Mas não aceita que está apertado. Não, deixa comigo aqui. Não, espera chegar a conta, 50-50 pelo menos. Eu já caí numa dessa, fui para um jantar caro, já contei essa história aqui, fui para um jantar caríssimo. O cara pediu um monte de coisa, pediu até para levar. Na hora que chegou, eu fui na educação, porque o cara tinha mais grana que eu. Eu fui na educação, falei, amigo, estou aqui para te abençoar. Ele falou, tá bom, pastor. Foi quase a compra do mês lá de casa. Eu estava precisando que ele me abençoasse naquele momento. Mas você aprende. Chega em casa, tem que explicar para a esposa. Leva a mal não. Explica a situação, é constrangedor. Mas se eu tivesse entendido a minha situação, eu ficava calado. Tem momento que nós temos só que receber, não temos que entregar nada. Sabe por quê? Sempre tentamos ganhar o coração das pessoas com presente. E não é sempre que isso acontece. As pessoas nem sempre querem presente, elas sentem falta da nossa presença. Isso não é frase de chat GPT. Parece, né? Frase de efeito, mas não é. Nós damos muito presente, mas não estamos presentes na vida de ninguém. Há um presentinho aí, ó, mas cara, não quero presente não, quero você, cara. Estou nem aí para mel, estou nem aí para pistache, o tanto de coisa que tem aqui, o que está faltando é você, Jacó. Estou nem aí para cereal, você acha que estou precisando de cereal? Você que está precisando, cara. O que você está me mandando? Nós tentamos ganhar o coração dando coisas, mas às vezes nós não nos damos para as pessoas. É hora de rever a nossa entrega. Ser menos material e ser mais humana, mais humanizada. Nessa história, José não esperava presente nenhum, ele já tinha tudo que a terra produzia. Ele só não tinha família. E era isso que ele desejava mais do que qualquer coisa. Aí quando eles chegaram lá no Egito com Benjamim, o José deu ordem para que eles fossem conduzidos até a casa dele. No primeiro momento eles foram tratados como espião, lembra?
Agora, já foram para a casa dele, uma casa oficial, não é qualquer um que entra. Ele já está tratando aquelas pessoas de uma forma diferente. Esse movimento, ele reflete o início de uma reconstrução na fraternidade que foi rompida lá atrás, por causa de uma túnica. Eles agora são acolhidos, são humanizados, não são tratados como espiões. Porque a acolhida é bíblica. A Bíblia sempre nos mostra o povo acolhendo um ao outro. Chega aqui, eu vou fazer um pão para você. Quantas vezes na Bíblia nós lemos isso? Eu vou pegar o cabrito gordo para você. A acolhida é bíblica. Um dos atributos do pastor aceitável é ser hospitaleiro. Pastor que não é hospitaleiro é difícil. Não estou falando para você abrir a sua casa não, amigo. Mas você tem que introduzir as pessoas na sua vida. Não é deixar a porta da sua casa aberta, não. Estou falando isso porque tem muitos que querem ser pastor aqui. E às vezes nós queremos ser um amigão da vizinhança, igual um Homem-Aranha, levando todo mundo para dentro da nossa casa. Complica, irmão. Complica. Eu já pastoreei no interior. Eu vivi o pior que alguém pode viver nesse cenário, irmão. No interior que eu morava, o longe era 7 minutos de distância, só para você ter ideia. O pós-culto domingo era lá em casa, os irmãos descobriram onde a gente morava. Chegou o nível. Um dia a Pérsia falou assim, não, eu nem fiz comida para todo mundo. A irmã falou assim, não, eu trouxe. Aí tinha lá uma panelona de feijão tropeiro e arroz. Eu falei, virou festa isso aqui mesmo. Virou festa. Os irmãos já iam, eu já não tinha domingo com a minha família, eu saía do culto 11 horas, ficava conversando com os irmãos, chegava em casa 1h30, 1h28 já tinha gente me esperando, aí ficava lá, pastorzão, saía de casa 5h45 e 18 horas eu tinha que estar no culto. Acabava o culto, ia comer alguma coisa, não tinha tempo para estar com a minha família, porque naquela de querer abraçar todo mundo, eu fui colocando, eu falei, galera, peraí, cara, estou disponível para vocês a semana inteira, mas deixa eu pelo menos almoçar de vez em quando com a minha família. De vez em quando, a casa está aberta para vocês, mas de vez em quando, deixa eu ter um tempo com a minha esposa e com meus filhos. Só de vez em quando. Então, eu não estou falando para você abrir a porta da sua casa para todo mundo, não, mas eu estou dizendo que quando você abrir, que você deixe claro que é uma acolhida intencional, não um come e bebe liberado. É uma comunhão intencional, não uma resenha deliberada, que às vezes termina até em falação alheia da vida dos outros. Então nós temos que pensar sobre como nós abrimos a nossa casa e como nós acolhemos a nossa casa. O José abriu uma casa oficial para receber gente que tinha feito mal para ele, porque ele está falando o seguinte, não vou tratar vocês como qualquer um, na minha casa só entra certo tipo de pessoa, vocês estão aqui, vocês já não são mais qualquer um, é da minha vontade reconstruir a mesa que vocês estão tentando destruir. O que o José está dizendo é isso. Fala assim, a mesa da casa do meu pai, vocês acabaram com ela, da minha casa não. Depende de mim. E agora vocês estão aqui dentro. Amigos, o José manda matar um animal também, para fazer comida. Ele já declarou que ali ia ter um banquete, não era uma comida qualquer. Era uma recepção. Era uma festa. Existia a aceitação do outro. O José falou, agora nós vamos comer, agora nós vamos celebrar. E aí, irmãos, quando eles foram surpreendidos por aquela atenção constrangedora, os irmãos pensaram que ia morrer. Aqui nós podemos ver como que era o coração daqueles caras. Geralmente nós só pensamos aquilo que somos capazes de fazer com o outro. É duro, né? Só estão sendo tratados bem. Aí os caras falam assim, está errado isso aí. Pode me tratar bem desse jeito? Não, nós vamos morrer. O cara era tão ruim que ele não conseguia lidar bem com coisa boa. Tem gente que é assim. A pessoa chega perto de você, só te trata bem, só te impulsiona, você fala assim, o que está querendo em troca? Está querendo alguma coisa, não pode ser bonzinho assim a troco de nada não.
mas às vezes é só alguém que é resposta da oração que você fez para Deus enviar alguém para te ajudar. Deus falou comigo, irmão, sobre isso recentemente. Recentemente que eu falei, peraí. Aí o Espírito vem, mas você não está orando? Não posso fazer o que você está pedindo? Ou você vai me dar ordem agora? Às vezes é isso, não é verdade? A pessoa começa a te ajudar, começa a ajudar lá no Heaven lá, Wagner. Só quer ajudar, cara, só quer ajudar. Igual está ali o Scooby, eu conheço o Scooby tem 15 anos, nunca me pediu nada, só ajuda. Nunca me pediu nada, só ajuda. A pessoa às vezes só quer ajudar, a gente fala, peraí, vai me matar. Que isso, cara? Só tá te tratando bem, só quer ser seu amigo. É ou não é? Mas peraí, esse cara chegou aí, ó, tá tirando foto de tudo. Que isso, cara? O cara está vindo aí, está ajudando em todos os ministérios. Que isso, cara? O que ele quer em troca? Às vezes só é uma retribuição. Às vezes o cara estava preso, você não sabia. Às vezes o cara não podia vir na igreja, estava lá num país lá, que a igreja é perseguida. O cara chegou no Brasil antes de ontem, porque quer fazer é servir a igreja. Às vezes é mal intencionado mesmo, mas não nos cabe. Às vezes o cara só quer servir porque é a resposta que ele tem. Talvez a menina só quer servir, é a resposta que ela tem para o que Deus fez na vida dela. Mas os caras falaram, peraí, trouxe para dentro de casa, mandou matar um animal, agora próximo somos nós. Geralmente nós só pensamos o que nós somos capazes de fazer. Precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, eles pensavam que todo mundo era igual a eles, que todo mundo ia ser traiçoeiro. As pessoas são diferentes, viu? As pessoas são diferentes e elas nos surpreendem. Elas nos completam e elas apontam para Deus. Eles não seriam mortos. Sabe o que ia acontecer com eles? Eles iam ser colocados frente a frente. Para eles também era difícil. Eles seriam colocados na mesa, que eles não faziam questão, os olhares teriam que se cruzar mais uma vez. Eles teriam que ser forçados a se lembrarem de como é estar lado a lado, porque já não existia mais aquilo. Quando José chegou, os irmãos se curvaram. Talvez você não pegou a história. Tudo começou porque o José teve um sonho. Falou assim, eu tive um sonho, que vocês se curvavam para mim. Os caras, ô sonhador, se curvar, que isso? Agora ele se curva. Só que o José não está nem aí para isso. José não entrega tanta atenção para esse movimento. A atenção dele está em outro lugar. Ele está próximo de ter a certeza de que a família dele não estava destruída. Ele pergunta como está a saúde do seu velho pai. E ele se preocupa com a presença do irmão dele, o Benjamim. Aqui nós temos um grande ensinamento. Ao receber presentes, nossos olhos não devem deixar de olhar para as pessoas. Entregar os presentes para o José, mas ele continua preocupado com a saúde do pai e com o irmão dele, o Benjamim. O mundo entrega muito presente. Foi assim na mesa que nós falamos semana passada. E aí nós esquecemos das pessoas. O José está ensinando, olha, eu tenho tudo, eu estou ganhando mais coisa, mas ainda é importante para mim a mesa reconstruída. Me deram um presente, eu já tenho muita coisa aqui, mas eu quero saber como que está meu pai, estou vendo meu irmão, a minha família ainda pode ser restaurada. Naquele lugar, sobre o mesmo teto, mas ainda não sobre a mesma mesa, por quê? Culturalmente, não podia comer o estrangeiro na mesma mesa. E o José é figura importante ali. Só que eles eram tratados como qualquer um. Ali eles já estão sobre o mesmo teto. Não é a mesma mesa, mas é a mesma bênção. O José fala assim, vocês já não estão distantes, nós já estamos no mesmo lugar. Ainda tem algo aqui que me impede
de sentar nessa mesa aí, mas eu já coloquei vocês num lugar que vocês não estariam se eu não os amasse. Eu não estou nessa mesa, mas vocês estão, eu estou do lado. Eu estou aqui para vocês se lembrarem como é, para vocês sentirem no coração o que vocês já sentiram um dia. A família não tinha desaparecido da memória de José, porque o José posicionou os irmãos por ordem de idade. Amigo, o abandono, a traição, a perseguição, tudo que ele viveu não apagou as memórias de uma mesa que ele já tinha se assentado. O José fala assim: eu já vivi isso, já foi diferente um dia. Se depende de mim, eu vou colocar vocês como já foi um dia. Então você senta aqui, você senta aqui, você senta aqui, você senta aqui, você senta aqui. Os irmãos, opa, que isso? É a mão de Deus colocando no lugar o que o ódio quis destruir. É a mão de Deus ajustando o que o diabo quis desajustar. Eu quero partir para o encerramento. A partir do capítulo 44, amigos. Mais um teste é destinado para esses irmãos. Agora é o teste final. Eles teriam que ser testados na unidade, na fraternidade, no amor em relação ao Benjamim, o irmão vivo do lado deles. O banquete acabou e José deu ordem para que as bagagens fossem repletas de mantimento. Além disso, ele pediu para colocar a taça dele de prata na bagagem de Benjamim. Quando os irmãos foram embora, eles achavam que estava tudo certo, resolvemos e tal, ok, porque estavam voltando com o Benjamim, Simeão, que tinha ficado, e com muito alimento. O sentido de vitória para eles ainda estava ligado a coisas e reputação. Mas quando eles se afastaram um pouco, eles são alcançados pelo administrador daquela casa, a pedido de José, que acusou eles de roubo. Eles falaram: ninguém roubou nada aqui. Pode olhar e se achar na bagagem de alguém, essa pessoa vai ficar aqui também. Eles colocam a vida de alguém em risco. Eles ainda não estão dando muito valor à vida. E aí, quando o cara foi mexendo, ele descobriu que a taça estava na bagagem de Benjamim. Aí eles rasgaram as vestes, se desesperaram e retornaram para José, decidido a enfim se humilharem, porque ainda não tinha feito isso. É aqui que começa a existir a valorização das vidas. Eles valorizam a vida do Benjamim e a vida do pai deles. Até então não tinha acontecido isso. Eles precisaram voltar para a mesa para ter essa vontade reativada no coração. Eles não preocupavam com ninguém, então eles tinham acabado de colocar a vida de mais um em xeque. Ah, se tiver aí, pega ele. Aí quando eles veem que está na bagagem do Benjamim, não pode ser não. Rasgaram as vestes, voltaram, falaram assim: não, nosso pai vai morrer, nosso irmão não pode morrer. Tudo é pedagógico na mão de Deus. Irmãos, quando descoberto, o Benjamim não é sentenciado à morte, é sentenciado à escravidão, da mesma forma que foi José ao ser vendido pelos irmãos. E aí, quando eles conversam com José, eles são vulneráveis. Eles abriram os bastidores da família. Eles reconheceram a importância de uma pessoa para outra. Falaram: nosso pai vai morrer se esse menino não voltar. Nós não podemos viver sem nosso pai. Um irmão já morreu, nós não sabemos como é que ele está. Outro vai ficar. Como que vai ficar nossa família agora? Percebe como essa mesa, uma mesa de tratamento, Deus quer nos tratar em algumas mesas. Aqui começa a existir uma valorização da vida. Eles começam a entender que não podem voltar incompletos, porque o que eles foram buscar era muito mais do que mantimento. Eles imploraram por liberdade, imploraram por um retorno ao lado dos irmãos para a casa do pai, porque agora eles não queriam ver o pai mal pela primeira vez. Demorou, mas eles enfim entenderam que o que assolava a casa deles não era a falta de comida, era a falta do outro. Não é que estava faltando comida, estava faltando gente. A mesa não é bonita porque ela tem comida, ela é boa porque tem gente. Judá sente tão forte a dor que o seu pai sentiria,
que ele se coloca à disposição para ocupar o lugar que Benjamim ocupa. O Judá fala: não, deixa que eu fico. E é aqui, irmãos, que nós começamos a entender que não pode existir dor na mesa. Que o Senhor Jesus nos leve a aproveitar cada oportunidade para sermos tratados. Que o Senhor Jesus nos leve a aproveitar cada oportunidade de perdoar. E que o Senhor Jesus nos leve a entender que até as mesas que nós sentamos sem entender o motivo, tem um propósito na nossa vida. No fim dessa história, o José fala para os irmãos dele, depois que o pai morre, os irmãos pensaram que ia morrer de novo. O José chegou e falou assim: não, cara, não preocupa com isso não. Vocês acharam que eu estava puxando meu tapete, mas na verdade vocês estavam me colocando nessa mesa aqui, para poder ter influência, para poder ter relevância, para poder ter autoridade, para poder mudar muitas coisas. Às vezes tentam te tirar de uma mesa, você cai em outra. E é exatamente nessa mesa que você tem que estar, para fazer o que só pode ser feito a partir daquela mesa. Preocupa não. Não existe esse trem de puxar tapete. Se você está na mão de Deus, é Deus te movendo. Não acredito nesse trem, puxou meu tapete. Quem puxa o tapete? Eu não estou na mão de Deus. Se eu sair daqui e fui para lá, Deus me botou. Se eu fui para lá, Deus me botou. Ninguém tem o poder de me tirar lá e botar lá. Eu estou na mão de Deus. Da mesma forma que José falou: não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi a mão de Deus que me colocou nessa mesa, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele. Eu não sei como você se encontra, mas talvez seja dia de repensar como está a mesa. Se você puder, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quero chamar o Bilma Music para me ajudar aqui. Nós vamos louvar, mas eu gostaria que você orasse sobre o que Deus falou no seu coração hoje. Talvez alguns ajustes, alguns parafusos precisam ser apertados, sei lá. Talvez você precisa perdoar. Felipe orou aqui de forma profética que era noite de cura. Quem sabe Deus está te curando hoje. Às vezes nós ligamos isso muito à dor física, né? Curou meu joelho. Cara, meu joelho, às vezes uma boa massagem cura, mas tem coisa que só Deus coloca no lugar. E pode ser que Ele esteja colocando coisas no lugar agora. Fecha os teus olhos. Se você puder, não vá embora. Nós ainda estamos muito perto do horário que geralmente o culto finaliza. Não tem mais nenhuma outra mesa para você sentar, a não ser essa que Deus está te chamando. Fecha os teus olhos, começa a falar com Ele, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós honramos a Sua presença nesse lugar. Nós reconhecemos o Teu agir reconciliador. Nós honramos o Teu poder. Nós sabemos que tem poder para reconstruir. Nós sabemos que tem poder para nos levar por caminhos desconhecidos e moldar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu não consigo ver todos que aqui estão, mas os olhos do Senhor estão nesse lugar. Conhece cada coração, conhece cada história. Assim como falamos no início, toda ruptura tem um contexto. Se existem rupturas aqui, Jesus, o Senhor tem poder para restaurar, assim como fizestes lá na cruz. Nos faz reconhecer o Teu poder reconciliador. Sim, Espírito Santo, sopra nesse lugar para que nunca mais sejamos os mesmos. Que isso não seja uma oração repetitiva, mas que seja uma ação de vida prática. Que esse culto seja marcante e marcado. Por favor, Espírito Santo, afasta de nós os pensamentos que nos impedem de receber o melhor das pessoas. Afasta de nós o pensamento de querer só entregar, só entregar, só entregar. O mais importante é a mesa cheia de quem o Senhor quer colocar ali. Faça isso, por favor. Toca a Juventude Frontline, os que estão aqui, os que estão na internet, em qualquer lugar, Espírito Santo, envolva-nos, para que exista em nós um movimento de reconstrução, Deus. E nunca está tudo bem.
Sempre tem algo que precisa de ajuste, porque sempre tem algo que precisa do Senhor. Faz o que está em teu coração, é o que eu te peço em nome de Jesus.